Alô, alô, galerinha que está se preparando para concursos públicos. Eu tenho aqui algumas questões de informática, onde está abrangendo vários assuntos, né? Vários assuntos. Então, vamos lá responder. A primeira questão. A opção Ctrl+X, Ctrl+C e Ctrl+V corresponde, respectivamente, a recortar, copiar e colar. Então, parece uma pergunta fácil, né? Mas, por incrível que pareça, podemos nos confundir, né? Então, vamos ler detalhadamente. A opção Ctrl+X corresponde a recortar, certo, né? Recortar. Ctrl+C corresponde a copiar e Ctrl+V a colar. Então, portanto, a alternativa está certa, né? Vamos para outra questão. O disco rígido HD é o dispositivo de armazenamento de dados mais usados nos computadores. Tá, ok, né? Até aí tudo bem. É o dispositivo de armazenamento de dados mais usado nos computadores. Temos outros armazenamentos, né? Como cartão de memória, como pendrive, porém o HD é o mais usado pois justamente tem maior espaço, né? Armazena mais os arquivos. Nele é possível guardar não só os arquivos, como também todos os dados do sistema operacional, imprescindíveis para a utilização do computador. Ok, tudo que armazenamos no computador é armazenado no HD, né? No disco rígido. Portanto, a alternativa está correta. O desligamento bruto de um computador nunca causa perda de integridade dos dados nele armazenados. Como podemos fazer essa interpretação? O desligamento forçado de um computador nunca causa perda de integridade dos dados nele armazenado. O que é que você acha? Veja bem, se você está fazendo determinado trabalho em determinado programa, né, de uma determinada situação, e de repente der uma queda de energia, o que vai acontecer? Você vai perder parte do trabalho que você estava fazendo, né? Porque não dá tempo de salvar. Você não vai imaginar que vai dar uma queda de energia. Então, realmente, você perde, sim, dados que você está armazenando, você está trabalhando, que está armazenado num computador. Então, portanto, a alternativa é errada, né? Porque aqui está dizendo que você não perde dados, nunca causa perda, mas a verdade é que causa sim a perda de dados no desligamento forçado. Quando um programa é instalado no computador, normalmente são criadas pastas onde arquivos relacionados a esse programa são armazenados. A remoção de um arquivo dessas pastas de armazenamento poderá comprometer o correto funcionamento do programa. Vê bem, os programas, quando são instalados, são criados pastas onde os arquivos relacionados a esse programa são armazenados, né? Que são os arquivos de programas, localizados no drive C do sistema operacional Windows, né? A remoção de arquivos
dessas pastas de armazenamento poderá comprometer o correto funcionamento do programa? Sim, com certeza, né? Você posso aqui mostrar aqui um exemplo. Disco local C, arquivos de programa 32 bits, 86, né? Se você pegar aqui uma pasta qualquer, vamos aqui do Cromos, né? Clicou aqui no Cromos, procurou aqui um arquivo. Se eu apagar um arquivo desse daqui, qualquer um desses arquivos aqui, ou um ou todos aqui, desses que está selecionado, ao reiniciar o computador, quando eu for tentar abrir o programa, não vai mais abrir, porque são partes fundamentais relacionadas ao funcionamento do programa. Portanto, a alternativa está correta, né? Poderá comprometer o funcionamento do programa. Alternativa correta. O sistema operacional é um aplicativo que tem como função principal a edição de textos e figuras. Um aplicativo? Não, o sistema operacional é o principal programa do computador. O aplicativo é instalado dentro do sistema operacional, certo? Então, a alternativa está errada. Um software livre pode ser usado, copiado, estudado, modificado e distribuído sem restrição. Software livre, né? O próprio nome já diz, software livre. Então você pode fazer tudo o que você imaginar, diferentemente de um software proprietário, como por exemplo o Word, o Excel, o PowerPoint. Nesses programas não poderemos fazer nada com ele a não ser trabalhar com ele. Ele não pode ser copiado, não pode ser modificado, não pode ser redistribuído. Já um software livre, sim, pode ser feito isso. Exemplos de software livre: Mozilla Firefox, LibreOffice e assim por diante. O Windows XP possui uma ferramenta denominada lixeira, caso esteja configurada de forma apropriada, permite recuperar arquivos ou pastas que tenham sido excluídos anteriormente de uma pasta original. Certo, se os arquivos estiverem na lixeira, você pode recuperar. É só selecionar arquivos e restaurar lixeira. Os arquivos vão voltar para os lugares de origem onde foram excluídos anteriormente. Ok? Então, alternativa correta. Opa, aqui a alternativa é correta. O software livre pode ser feito todas as modificações citadas, né? Para se excluir um arquivo cujo ícone esteja sendo apresentado na área de trabalho, é suficiente aplicar um duplo clique sobre este ícone para se excluir um arquivo, né? Duplo clique, se você aplicar um duplo clique em qualquer arquivo, você vai executar o arquivo. Você vai abrir o arquivo. Para excluir, basta selecionar ele com um único clique e pressionar Delete ou Shift Delete. Delete vai para a lixeira, Shift Delete exclui totalmente, né? Então a alternativa está errada. São exemplos de sistemas operacionais: Excel, Windows, Word. Não, né? Excel é um programa para ser executado em sistemas operacionais, né? Linux, Windows e Android. Opa! Está aqui a resposta, né? Linux, Windows e Android. Linux, exemplo de software livre que pode ser modificado. Windows, software proprietário. Android, sistema operacional de celular, né? Software de celular. Então não precisamos nem ver as outras alternativas. Basta marcar aqui a letra B de bola. Time New Homes. Time New Homes é um exemplo de calculadora,
editor de texto, formato de música, formato de caracteres, né? Editor de texto, calculadora. Calculadora é calculadora mesmo, né? Não tem outro nome para calculadora. Editor de texto sabemos que é o Word, o WordPad, né? Que já vem no próprio Windows. E música, o formato de música que conhecido é o formato MP3, né? Então, Time New Roman é um formato de caracteres, por sinal, muito usado em documentos. O simples processo de receber ou enviar um arquivo à internet é chamado, respectivamente, de copiar, colar, recortar, copiar, upload e upload, download e upload. Vejam bem, receber e enviar, né? Receber, tirar da internet. Enviar, colocar na internet, colocar na nuvem, né? Copiar, colar, não tem nada a ver com internet, né? Copiar, colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Recortar, copiar também não tem nada a ver com internet. Essas palavras não são usadas com relação à internet, né? Upload e upload. Opa, essa aqui sim é usada. Porém, upload e upload não pode, né? Upload é o processo de colocar na internet. Então, upload e download. Download, tirar da internet, upload, colocar na internet. Ok? Então, portanto, letra D. Se excluirmos um arquivo de dentro de um pendrive, não podemos nos preocupar, pois os arquivos excluídos vão para a lixeira. Opa, veja bem, pendrive, os arquivos de dentro da pendrive. Vejam bem, no Windows, em qualquer versão do Windows, se você for excluir um arquivo armazenado no Windows, no computador, né, no HD do computador, os arquivos são direcionados para a lixeira. Se você excluir, ok? Se você pressionar Delete. Porém, se o arquivo estiver no pendrive ou em qualquer outro dispositivo removível que esteja no computador, o arquivo não vai para a lixeira. Qualquer exclusão simples que seja, pressionando só Delete, o arquivo é excluído. Portanto, a alternativa está errada, pois os arquivos não vão para a lixeira. A navegação por abas caracteriza-se pela possibilidade de abrir várias páginas na mesma janela no navegador da internet. Ok. Antes de existir a aba, se você quisesse acessar várias páginas, ficariam abertas várias páginas, né? Vários programas, várias janelas, desculpa. Se você fosse acessar vários sites, precisaria abrir várias janelas. Uma janela para cada site. Já imaginou o peso que ficaria na memória do computador? Depois que foi criada a navegação por abas, presente em todos os navegadores, facilitou bastante. Uma só janela, com vários sites abertos, cada um em sua aba, ok? Então a alternativa está correta. A navegação por abas caracteriza-se pela possibilidade de abrir várias páginas na mesma janela do navegador da internet, ok? Para acessar a internet ou a intranet, é suficiente que o usuário tenha o Internet Explorer instalado em seu computador. Para se acessar a internet ou a intranet, é suficiente que o usuário tenha o Internet Explorer no computador. Veja bem, primeiro, o que é Internet Explorer? Internet Explorer é um navegador, ok? Então, se você for acessar a internet, você precisa de um navegador em seu computador. Porém,
Se você não tiver com o seu computador em rede, você não vai acessar a internet. Pode ter 1, 2, 3, 4, 5, vários navegadores. Se o computador não tiver em rede, você não acessa a internet. Portanto, não depende do navegador. Para você acessar a internet, você precisa estar em rede. Eu digo em rede porque se você tiver em rede local, você vai acessar a internet. A intranet, desculpa, a intranet. Se você estiver em rede mundial, você vai acessar a internet, que é ao mesmo tempo intranet. Entendeu? A intranet é rede local, a internet é rede mundial. Ok? A intranet não é a internet ao mesmo tempo, porém a internet é a intranet ao mesmo tempo. Ok? Intranet, rede local, somente no ambiente de trabalho, somente numa fábrica, somente um escritório. Internet, ligado ao mundo todo. Ok? Sendo que todos os dois precisam estar ligados entre si, onde são chamados de rede. Então, para funcionar, precisa ter a rede instalada no computador. Não somente o navegador, né? Os navegadores. Mozilla é uma organização que desenvolve aplicativos voltados para a internet, que podem ser utilizados gratuitamente. Ok. Entre eles está o Firefox, o qual é uma família de aplicativos que inclui browser, correio eletrônico, editor de HTML, que é uma linguagem de criação de páginas web na internet. Ok, né? Está correto. O Firefox possui o browser, que é o que permite você acessar a internet. O correio eletrônico é o que te permite trabalhar com envio e recepção de arquivos por e-mail, e editor de HTML, que te permite visualizar os arquivos feitos em HTML, que é a linguagem de criação de páginas web da internet. Portanto, a alternativa está correta. Um documento criado no Word 2003 pode ser aberto no Word 2007 e salvo no formato DocX? Pode, né? Sabemos que os arquivos em versões anteriores a 2007 pode ser aberto na versão 2007. O que não pode é um arquivo feito em 2007 ser aberto na versão 2003 ou anterior a 2003. Portanto, a alternativa está correta. Se você estiver trabalhando no Word 2016 sem querer apagar um texto, você pressiona Ctrl Z para voltar ao texto correto, né? Para refazer uma ação, basta pressionar a tecla Ctrl Z. Ctrl Z, bastante conhecido, como se fosse Ctrl C, Ctrl V, né? Para um arquivo criado na versão 2000, no Word versão 2007, seja editado, usasse uma versão anterior ao Word tipo 2003, é necessário que exista instalado no computador um conversor compatível para esta finalidade, para que um arquivo criado na versão 2007 do Word seja editado usando-se uma versão anterior ao Word tipo 2003, é necessário que exista instalado no computador um conversor compatível para essa finalidade, certo ou errado, né? Vejam bem, parecido com essa questão aqui de cima, né? Um documento criado
no Word 2003, ele é salvo no formato doc, né? Certo? Doc. Ele é padrão. Você fez o arquivo, você pressionou F12 e salva, automaticamente ele vai no formato doc. Se você for abrir no formato 2007, onde os arquivos são salvos no formato docx, ele vai te permitir visualizar o arquivo e você vai salvar de novo no Word 2007 e vai ficar automaticamente docx, certo? Se você estiver trabalhando no Word 2007 e for usar o mesmo arquivo em um outro computador que tenha o Word 2003, quando você pressionar F12 para salvar, você vai lá embaixo na opção tipo de arquivos e vai escolher a opção doc, né? Vai aparecer a opção doc numa lista de formatos de arquivo que ele te permite salvar, o Word 2007, uma delas a versão PDF, né? Aquela mesma janela, naquela mesma faixa onde você vê os tipos de arquivos que pode salvar, lá vai estar o arquivo doc. Então você seleciona arquivo doc, clica em salvar e automaticamente ele vai abrir no Word 2003 ou anterior a 2003. Ele só não iria abrir se você deixasse no formato padrão do Word 2007, que é o formato docx, ok? Então, portanto, a alternativa está errada, não precisa de conversor, basta usar a interpretação, né? Basta você usar este pequeno detalhe que é transformar o arquivo docx para doc. Um documento que foi editado no Write do BR Office e gravado no formato padrão desse editor não pode ser aberto e lido por qualquer uma das versões do editor Microsoft Word. Vejam bem. Vamos lá. Um momentinho aqui. Vamos lá, calma aí. Vamos lá. Um documento que foi editado no Write do LibreOffice e gravado no formato padrão desse editor não pode ser aberto e lido por qualquer uma das versões do editor da Microsoft Word. Correto, né? No formato padrão. Vejam bem, no formato padrão desse editor, que é justamente o formato OTX, né? OTX. Esse formato não é aberto em nenhuma das versões da Microsoft Word. Para você abrir no formato da Microsoft Word, você vai usar o mesmo raciocínio da questão aqui em cima. Você vai pressionar o botão para salvar o arquivo no LibreOffice e escolher o tipo de arquivo doc, para poder ser aberto nas versões do Word, ou docx. Caso contrário, não vai abrir. Questão errada. Para centralizar um título de um texto no Word, usamos a tecla Ctrl J, tecla de atalho, né? Centralizar. Ctrl J é para justificar, ok? Centralizar e a tecla Ctrl E. Portanto, errado. É bom que possamos decorar as teclas de atalho, porque as bancas geralmente fazem perguntas sobre teclas de atalho, né? Então, se decorarmos, vamos poder
resolver a questão facilmente. O formato padrão das páginas, né, do Word, página do Word que aparece quando você abre o programa, é o formato A4, ok, né? Certo. O formato padrão é o formato A4. Se você quiser trabalhar com outro formato, você vai em configuração de páginas e muda o formato. A tecla de atalho Ctrl+O no Word executa a ação de criar novo documento em branco. A tecla de atalho Ctrl+O, né? Muito bem. Tecla de atalho Ctrl+O no Word executa a ação de criar um novo documento em branco. Ok, certo, né? Você pressiona Ctrl+O, vai aparecer uma nova janela com um novo documento em branco. Ok? O Windows Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome são utilizados principalmente para navegar na internet. Vejam bem, vamos analisar. O Windows Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome são usados principalmente para navegar. Navegar na internet é função de programas denominados navegadores. Não é, a navegação na internet não é feita por nenhum outro tipo de programa que não seja os navegadores, ok? Então, Mozilla Firefox é um navegador, Google Chrome é um navegador, são os navegadores mais usados no Brasil, no mundo talvez. Então, facilmente o reconheceremos, né? Porém, o Windows Explorer é um navegador? Não. O Windows Explorer, todos nós sabemos que é o gerenciador de arquivos do Windows. Portanto, não é um navegador. Então, a questão está errada. Muito bem. Agradeço a todos que assistiram a minha aula. Obrigado e até a próxima.